Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais este vídeo do Projeto Cinquentenário. Hoje, dia 30 de abril de 2026, recordamos os 49 anos da fundação do Grupo das Mães da Praça de Maio. Em um sábado, 30 de abril de 1977, um grupo de mulheres se reuniu na Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, sede do Poder Executivo Nacional, na Argentina, e cobrou do governo ditatorial que estava há 13 meses no poder explicações sobre o paradeiro de seus filhos, muitos dos quais já estavam desaparecidos ou assassinados pela ditadura. Como toda forma de reunião foi proibida por decreto do Poder Executivo, essas mulheres, para não parecerem que estavam reunidas, passaram a circular pela Praça de Maio e começaram a fazer isso sistematicamente nas quintas-feiras à tarde, uma caminhada de 1 hora, como se fossem 100 horas conversando. Em verdade, sua ação foi extremamente profunda, pois ganhou visibilidade na mídia internacional, sobretudo no ano posterior, quando da realização da Copa do Mundo na Argentina, sendo entrevistadas por correspondentes estrangeiros, por jornalistas estrangeiros que estavam na Argentina para cobrir o evento desportivo. E essas mulheres valentes, esse grupo que foi fundado, dentre outras pessoas, por Açucena Villaflor e Hebe de Bonafini, tinham dois slogans, duas motivações. Com vida os levaram, com vida os devolvam. E aquelas que sabiam que já era impossível que houvesse uma devolução com vida de seus filhos, simplesmente perguntavam onde estão, no sentido de querer dar a seus filhos e filhas um sepultamento digno. Disse eu um pouco atrás que sua ação foi muito mais profunda, e de fato foi. Graças ao esforço delas, bancos genéticos foram criados na Argentina para que se conseguisse a identificação daquelas crianças que haviam sido sequestradas e tiveram suas identidades roubadas pela ditadura. Muitos netos e filhos foram reencontrados, recebendo sempre um número, né? Esse é o neto número 173. E essas pessoas reconstruíram sua vida a partir da verdade que as mães e avós da Praça de Maio lhes ofereceu. Essa nova verdade, a verdade sobre suas vidas, sobre suas histórias, foi o balizador para que conseguissem repensar o seu ser no mundo, refazer a sua vida, reconectar-se com familiares. Inicialmente, a ditadura argentina as chamou de as loucas da Praça de Maio, indicando, obviamente, que eram mulheres insanas, que eram mulheres que faziam demandas absurdas,
insustentáveis, que o governo não tinha nem como nem por que responder àquilo. Com a democracia restabelecida naquele país, elas passaram a exigir, também de forma judicial, que se lhes fosse informado o paradeiro de seus filhos e seus netos, daqueles que muitas vezes figuravam como desaparecidos. Seu símbolo, para que se diferenciasse de uma peregrinação, era um lenço branco posto sobre sua cabeça e, em uma relação muito poética, diziam que o lenço também fazia referência à fralda com que cuidaram de seus filhos e netos nos primeiros dias, nos primeiros anos de sua existência. Hoje, esse símbolo está estampado em várias calçadas, em muros, em vários lugares de Buenos Aires e de outras cidades argentinas. É interessante pensarmos em um jogo de palavras. Lenço é pañuelo, fralda é pañal, enfim, palavras que têm a mesma origem, né, a mesma raiz etimológica. E essas mães e avós da Praça de Maio se organizaram, exigiram justiça. Claro que, como todo movimento, houve dissensões, o movimento se dividiu em mães da Associação das Mães da Praça de Maio e Mães da Praça de Maio, linha fundadora. Elas editam um jornal. Tenho aqui 3 exemplares trazidos de Buenos Aires por uma das integrantes do nosso projeto de pesquisa, a Giovana. E eu recomendo sempre a todos os que querem conhecer mais sobre isso. Há diversos vídeos aqui no YouTube contando a história das mães e avós da Praça de Maio, da sua importância para a história da Argentina, para a história da democracia e, diria eu, para a história pessoal de muitas famílias. São 30.000 desaparecidos. Claro que os entes ligados ao antigo regime, os entes ligados à ditadura, inclusive a atual vice-presidente da República Argentina, sustenta que não eram 30.000, que passaram pouco mais de 7.000, mas vejam, foram vítimas do terrorismo de Estado, do Estado organizado, sequestrando, torturando e matando essas pessoas. Eu indico como fundamentais para que se entenda melhor essa história, os filmes A História Oficial, Garagem Olimpo e Argentina 1985. Aqui no YouTube, como eu disse, há uma série de vídeos e documentários sobre as mães da Praça de Maio. Basta que digitem Madres de la Plaza de Mayo, que irão encontrar muitos vídeos. Eu gostaria de recomendar especificamente o vídeo da querida Alejandra Marín, Quem Carajo Son las Abuelas, las Madres de la Plaza de Mayo. É um vídeo que vale a pena ser visto. Esse grupo de mulheres
que eram loucas, sim, por desafiarem a ditadura naquele momento, com o risco da própria vida, muitas delas tendo pago com a sua vida esse preço. Lembro que o grupo foi considerado tão importante que o criminoso de guerra, o comandante da Marinha, Alfredo Astiz, se infiltrou no grupo, passando-se por um familiar, por um irmão de um desaparecido. Se não me trai a memória, o seu nome usado para aquela operação foi Gustavo Nino, e ele foi o responsável por identificar as líderes desse grupo, entre elas a Sucena Vijaflor, com um beijo na saída de uma igreja, o beijo de Judas, no século XX. Então, haveria muito a se falar, mas o tempo é curto. Que seja um lenço branco o símbolo maior da luta de mulheres que nunca, como mães e avós, esqueceram seus filhos e netos, e que nunca mais seja preciso que haja novamente mães e avós à procura de desaparecidos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.